Estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira o deputado estadual do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mock. Presidente, bom dia. Qual o balanço que o senhor faz desses primeiros meses com relação ao trabalho dos deputados em prol aqui de Mato Grosso do Sul? Bom dia, Marquinhos, bom dia aos ouvintes da FM Capital, é um prazer, uma satisfação podermos estar aqui. Nós estamos aí com pouco mais de 2 meses, né, do início dos trabalhos legislativos neste ano de 2015, e a avaliação é positiva. Nós temos algumas ações importantes empreendidas ao longo desses últimos 60 dias, né? Nós temos aí iniciando a questão relacionada à CPI, né, da Enersul. Nós temos, além desse trabalho, decisões internas importantes. Nós temos alguns projetos que otimizam os trabalhos na Assembleia Legislativa. O voto nominal e aberto, toda a votação agora é nominal e aberta. O deputado tem que declarar o seu voto, até para que a sociedade possa acompanhar. É importante, né, que o eleitor saiba qual a posição do deputado que ele votou e que ele colocou ali para representá-lo. O eleitor tem o direito de acompanhar e saber qual é o posicionamento do seu deputado. Então, introduzimos o voto aberto, criamos o colégio de líderes, as decisões na Assembleia Legislativa, desde a pauta definida para as sessões até as decisões de cunho interno administrativas, são tomadas pelo colégio de líderes. Nós temos toda semana reunião do Colégio de Líderes, onde nós temos decisões de ordem interna e também tratamos das questões parlamentares, principalmente em relação à pauta. Nenhum projeto, nenhuma matéria que é endereçada para casa, ela vai para a gaveta ou ela fica sem ser apreciada pelo Colégio de Líderes, e a partir daí a gente define a pauta e define as nossas ações. Esta semana nós temos já amanhã, né, uma audiência pública que vai tratar das questões relacionadas à educação, promovida pelo deputado Amarildo Cruz em parceria com a FETEMES, com a Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado, e tem algumas outras pautas que nós definimos que são pautas de interesse da sociedade, relacionada à saúde, relacionada à droga, à segurança pública, às questões de acidentes de trânsito. São questões importantes hoje e que a Assembleia entende que deve ser protagonista, deve estar junto com a sociedade, com as instituições, com todas aquelas que representam segmentos que têm a ver com estas áreas, para que a gente possa estar discutindo os temas de abrangência, que são temas demandados pela nossa sociedade. Presidente, a Assembleia aprovou já no início dessa sessão legislativa uma CPI, vai ser uma CPI muito polêmica, né, que volta a mexer com a Enersul e tal. Até que ponto essa CPI pode monopolizar os trabalhos da Assembleia ou não monopoliza? Não monopoliza. Ela é uma ação importante. Foi definido lá, né, um tema. A CPI, ela tem que ter o fato determinado. Qual é o fato? É que uma auditoria da Pricewaterhouse determinou que houve um prejuízo, né, causado pela antiga concessionária que explorava os serviços de energia elétrica no Estado, o Grupo Rede, da ordem de 700 milhões de reais. E que também haveria uma lista de beneficiários pagos pela então concessionária. Pois bem, em razão disso, desse fato determinado, é que se instalou a CPI. Obviamente, tem algumas questões que são importantes. Primeiro, esse valor atingiu o consumidor, esse valor foi arcado pelo consumidor. Se foi, é de responsabilidade, obviamente, da Assembleia verificar e olhar isso. Embora a alegação que nós temos é de que essa auditoria foi a que determinou a intervenção da ANEEL à época aqui na concessão. Portanto, nós esperamos que a CPI, que os membros da comissão, eles possam levantar todos esses dados, aferir, investigar de forma correta e trazer às claras à sociedade o que de fato ocorreu. Primeira ação do governador Reinaldo Azambuja
foi exatamente na sua região e com sede na sua cidade, que foi o início da caravana da saúde. Que avaliação o senhor faz dessa caravana da saúde, deputado? Olha, é uma avaliação positiva, Sérgio. Eu sei que há um questionamento muito grande em relação a essas questões relacionadas a mutirão, mas eu tive presente os 3 dias. Eu acompanhei o mutirão de perto e posso assegurar assim, que a sociedade coxinense, a população de uma forma geral, eu não consegui ouvir uma crítica. Né, nós tivemos em relação àquilo que aconteceu. A gente tem a expectativa, né, de que, dada a primeira largada feita, eu falo assim, baixe um pouco o represamento das demandas de saúde que tinha, o trabalho possa continuar e dê oportunidade para o Estado fazer um planejamento mais de médio e longo prazo. Mas à primeira vista o mutirão ele chega, a estrutura que tem, principalmente cirurgias oftalmológicas, lá foram realizadas mais de 500 cirurgias oftalmológicas, foram realizadas cirurgias gerais por videolaparoscopia, foram realizadas cirurgias ginecológicas, foram realizadas cirurgias ortopédicas, principalmente de artroscopia do joelho. Então tinha uma equipe de médicos no hospital realizando essas cirurgias e outra equipe de oftalmologistas realizando as cirurgias de cataratas, pterígio, algumas outras cirurgias dos olhos. Então isso, na verdade, impactou. E um grupo significativo de médicos realizando consultas especializadas. Então aquilo você faz, na verdade, num primeiro momento você diminui, né, essa demanda que estava represada. Então qual é a expectativa? Que o trabalho agora, que deixe um legado, como é dito, que realmente tenha lá, nós não tínhamos ainda em funcionamento, né, o tomógrafo está em funcionamento, alguns outros equipamentos foram deixados e a gente espera que a Secretaria consiga agora criar um mecanismo para que as demandas não fiquem represadas por tanto tempo. Então, num primeiro momento, eu entendo que foi extremamente positivo e espero que esses mutirões em todos os lugares gerem o mesmo resultado que gerou em Coxim. E a importância também, não é, presidente, com relação à prefeitura e o governo, a parceria e com os municípios próximos ali, que também Coxim já atende, não é? A ideia é nas sedes de micro-regiões, são 11 sedes de micro-regiões no estado. Então, a micro-região de Coxim atende Sonora, atende Pedro Gomes, atende Rio Verde, atende Alcinópolis, atende Coxim. Então, toda aquela micro-região foi atendida dentro do mutirão, não foi específica para a população de Coxim, mas sim da micro-região. Assim como as outras micros em que há uma programação do mutirão ocorrer. Então, dessa ação de governo. Então, num primeiro momento, eu acho que foi extremamente positivo e, com isso, espero que as ações e o atendimento no que a gente chama de resolutividade em saúde possa estar ocorrendo em todo o estado. O senhor falou a respeito desse trabalho, não é? De um pouco mais de 60 dias. E com relação às audiências públicas, eu gostaria que pudesse explicar a importância das audiências públicas, até para que a nossa população conheça um pouco mais e também participe, não é? Porque às vezes se cobra muito, mas na hora, olha, tem uma audiência pública, é de suma importância, venha, participe. Às vezes a população não vai lá inclusive para dar a sua opinião e dar a sua ajuda com relação aos projetos importantes que podem surgir a partir das audiências públicas. Olha, é importante, Marquinhos, isso que você está dizendo. A audiência pública, eu digo que é o ponto alto do Poder Legislativo. É onde nós ouvimos, né, toda a representação da sociedade naquele tema, toda a representação das instituições que atuam dentro de um mesmo tema, para que a gente possa encaminhar soluções. Então você abre uma audiência pública, num primeiro momento você ouve as autoridades em relação ao tema discutido na audiência pública, depois você abre para ouvir a população e o representante dos segmentos com os questionamentos e também com as propostas. E ao final você conclui a audiência com os encaminhamentos. Quais são as decisões que são tomadas na audiência pública para que a gente possa fazer não apenas um ato em si, mas um ato que gere reflexo positivo. Então, quando a gente fala em alguns temas, nós elencamos alguns temas que são demandados por toda a sociedade. Por exemplo, essa questão do conflito agrário.
né? Nós precisamos, isso é um assunto que tem que ser resolvido, ele não pode mais ser colocado para debaixo do tapete e nem deixar acontecer de novo, né? A gente espera acontecer lá uma invasão, tem um tiroteio, tem uma morte, para o assunto vir ser discutido. Sim. Nós temos que discutir, nós temos que encaminhar, temos que ter solução. A Assembleia tem que ser protagonista, afinal de contas é para isso que nós estamos ali, né? Para poder discutir isso. Nós temos o problema relacionado às questões de trânsito. Hoje, metade das cirurgias da Santa Casa de Campo Grande são cirurgias de trauma automobilístico, né? É um problema muito sério, nós temos que enfrentar isso. Essa discussão do trânsito é uma coisa que nós temos que discutir, propor alternativas para reduzir esse índice. Reduzindo, você reduz as despesas da Santa Casa e, obviamente, você tem recursos para as outras áreas da saúde, que não só especificamente em relação a trauma. Estamos aí, nós aprovamos agora o Plano Estadual de Educação. Nós não temos mais que reinventar a roda. É cumprir o plano. Se mais de 60 instituições participaram na construção de um plano, tem um plano nacional, o plano estadual, agora estão sendo construídos os planos municipais, nós temos que fazer cumprir. Os governos têm que cumprir, senão não adianta, nós fazemos mobilização, sociedade, aprova a lei, se a lei não tem efetividade. Então, eu estou citando algumas questões, mas nós estamos pautando e vamos iniciar todo um processo de discussão, iniciando com as audiências públicas, chamando todos aqueles envolvidos na questão, e a audiência pública é livre, todos podem participar, a sociedade pode estar ali, ter a sua representação, conhecer, saber o trabalho que a Assembleia realiza. Então, essa é a nossa missão. Então, eu falo que nós temos que realmente está sintonizado, mas ao mesmo tempo colocar a Assembleia à disposição para os grandes debates que interessam ao povo de Mato Grosso do Sul. Deputado, como é que está sendo a relação da Assembleia Legislativa, particularmente da bancada do PMDB, com o governo Reinaldo Azambuja? Olha, nós temos uma relação boa, uma relação de respeito, né? Obviamente, nós temos pontos de divergências? Temos. Até porque eu tenho dito sempre, nós entendemos, nós do PMDB, que o grande legado nosso é o governo André Putinelli. É o governo ao longo dos 8 anos. Qualquer governo pode ter seus defeitos, tem suas virtudes, mas foi um governo que encerrou bem o seu mandato, com uma avaliação extremamente alta em relação, né, à sua gestão. Então, é normal e natural que o PMDB tenha como missão ali, além da missão parlamentar, a defesa do governo, do legado que nós temos, que é o governo do André. Então, por conta disso, obviamente, em alguns momentos há divergência entre questões colocadas pelo atual governo e outras, né, que são questões defendidas por nós. Mas isso não nos impede em nenhum momento de sermos parceiros do governo, de contribuirmos com o governo e de estarmos ao lado do governo em tudo aquilo que é bom para a sociedade sul-mato-grossense. Significa, presidente, que nas eleições do próximo ano, 2016, o PMDB possa, né, reaver as parcerias com o PSDB no interior do estado, até mesmo em Campo Grande? Olha, nós estamos iniciando agora esse processo de discussão, Sérgio. Eu, inclusive, saio daqui agora, às 8 horas, participo de uma reunião com o Diretório Municipal de Campo Grande. Me convidaram, assim a todos os deputados com base eleitoral em Campo Grande, tanto estaduais, federais, senadores, o ex-governador André, o ex-prefeito Nelsinho Trade. Nós vamos iniciar esse processo de discussão em relação a 2016 por Campo Grande, né, criando um grupo, discutindo efetivamente. Podemos caminhar juntos e resgatar uma antiga parceria com o PSDB? É impossível? Não. Nós estamos conversando, eu acho que faz parte da atividade política. Agora, obviamente, depende da conjugação, né, de vários fatores, né, dentre eles, obviamente, uma candidatura que possa abranger, uma candidatura que possa permitir que isso
ocorra. Eu falo que depende muito mais da candidatura, de ter essa possibilidade de atração, né, dos partidos para poder firmar uma aliança no futuro. E tem outra questão que, paralelo a isso, está sendo discutido, que é a reforma política. Muitas questões devem ser alteradas em relação ao sistema político eleitoral, né? O presidente da Câmara Federal disse que vota e encaminha a reforma política para o Senado até o final do mês de maio. Né? Então nós achamos que algumas questões ali que são mais consensuais, elas devem ser alteradas. Presidente, o senhor foi prefeito da cidade de Coxim, nós estamos ouvindo e vendo as dificuldades financeiras do governo federal, que aí atinge estados e municípios. 2015 será um ano muito difícil, na sua opinião, para os estados e para os municípios, e aí falando aqui principalmente do nosso estado, Mato Grosso do Sul? Muito. Eu estive em Brasília na quarta-feira, estive na outra passada. A situação é muito difícil. Para que você tenha uma ideia, só em Mato Grosso do Sul, Marquinhos, são mais de 100 milhões de obras, não são as que são empenhadas, né, que estão previstas orçamentariamente, de obras iniciadas, com medição realizada e que o governo não paga. E que o governo federal não paga. Isso significa obras autorizadas pelo governo federal, licitadas pelas prefeituras, com ordem de serviço dada e com a empresa que venceu o processo licitatório e iniciou. Umas no início, outras no meio, outras quase terminando, e não se paga. Agora imagine aquelas que ainda estão previstas no orçamento. A informação que eu tive em Brasília, que só de restos a pagar, existe o valor de 2 orçamentos. Só o que tem inscritos em restos a pagar, imagine. Então, a situação é muito delicada. Portanto, se eu pudesse dar um conselho aos prefeitos, eu falo, olha, não contem com o recurso de Brasília, cumpram o dever de casa, façam a sua parte, gastem menos do que arrecada para sobrar uma capacidade para investir e fazer obras essenciais, né? E isso também afeta significativamente o governo do estado, que muitas das obras e ações empreendidas pelo governo estadual também o são em parceria com o governo federal. Então eu sinto que a situação é muito difícil, é uma situação grave, é um momento que exige uma cautela muito grande de todos os gestores públicos. E aí, claro, a empreiteira parando por falta de pagamento também tem o problema, né, das pessoas que trabalham nessa empresa serem demitidas ou aguardar um pouco. Começa também, dentre as prefeituras dos 79 municípios que nós temos aqui, o índice de desemprego crescendo e nós não conseguimos trazer, né, empresas com o mesmo número de desempregados, ou seja, conseguir pegar essa mão de obra que está hoje aí sem trabalho. Né? Com certeza, basta ver que nós temos hoje, no geral, estou dizendo, uma avaliação ruim dos nossos prefeitos. Por quê? Porque os municípios ficam com a menor parte do bolo, pequena, e a demanda da sociedade inicialmente é junto à administração municipal, e por conta disso você não consegue atender as demandas, as suas metas de governo, e obviamente gera uma decepção em relação às pessoas que votaram. Presidente, projetos do governo, a Assembleia já recebeu algum projeto enviado pelo governo do Estado? Já tem algum projeto sendo discutido? A maioria das propostas, o governo já encaminhou várias, né? Mas a maioria das propostas são propostas ainda de adequação. Eu digo, nós recebemos propostas do governo de doação de áreas para municípios, para instituições, mas coisas que são necessárias para implementar ações nos municípios efetivamente, né? São projetos que o governo tem interesse para poder agilizar as ações administrativas. Nenhum projeto assim que pudesse gerar uma discussão maior, uma celeuma maior dentro da Assembleia Legislativa. O senhor falou que tem um compromisso logo depois das 8 horas, então faltando 1 minuto para as 8, quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, desejar sucesso trabalhando aí por Mato Grosso do Sul e, claro, sendo parceiro do governo do Estado, porque eu acho que é isso que é importante, independente de partido político, situação ou oposição, eu acho que o que precisa é discutir o que é melhor para o Mato Grosso do Sul, e acho que isso é o mais importante, é o que a população realmente quer, precisa
não é? E torce para que isso aconteça. Com certeza, Marquinhos. Nosso posicionamento lá, nós não pedimos cargo nenhum, espaço, secretaria, não discutimos isso com o governo. Nós entendemos no PMDB que nós temos que ser parceiros em tudo aquilo que a sociedade almeja, nas demandas que a sociedade tem, que o governo é sensível e ser parceiro. Ao mesmo tempo, obviamente, deixando as nossas divergências para o campo político, campo das discussões, das ideias, e assim nós vamos conduzindo. Espero que nós possamos contribuir muito, né, para o aperfeiçoamento aí do processo político de Mato Grosso do Sul, que nós possamos fazer um bom trabalho em favor do nosso Estado.